Boaventura Braz de Queiroz. Primeiramente, obrigado por atender o nosso convite, de dedicar esse tempo. A gente sabe que o Dr. Boaventura tem sido requisitado por vários veículos de comunicação e a deferência em ter atendido o nosso convite para falar para o público aí do Curta Mais sobre esse assunto que tem preocupado tanta gente, a famosa H1N1. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade, né? E sem dúvida nenhuma a gente precisa trabalhar dentro daquilo que nos permite, com toda a verdade possível sobre um assunto que realmente está gerando muita dúvida em nível das mídias, né? E ao mesmo tempo trazendo muita angústia para as pessoas. Acho que é importante a gente trabalhar no sentido de esclarecimento, né? E ao mesmo tempo tentar trazer para as pessoas quais são as ferramentas que a gente tem para poder proteger e ao mesmo tempo evitar transmissão desse vírus, né? A gente tem que lembrar que a gripe ela tem uma causa básica. A gripe, de um modo geral, ela é causada pelo influenza A ou influenza B, dos quais no influenza A nós temos H1N1 e H3N2. O que está prevalecendo no estado de Goiás nesse momento é H1N1. Poderia até ser diferente, mas é H1N1 pelas estatísticas, pelos números que o próprio Serviço de Vigilância tem mostrado. Hoje é dia 5, a gente está gravando, está fazendo essa transmissão no dia 5 de abril. Até hoje, já tem confirmados 40 casos de H1N1 em Goiás. Ou seja, em 2018 até hoje, dia 5 de abril, são 40 casos confirmados de H1N1, sendo 3 mortes também confirmadas em decorrência desse vírus, além de outras que estão sendo investigadas. Esses números, num estado grande, como é o estado de Goiás, com mais de 4 milhões de pessoas, justifica tanta preocupação, justifica a formação de tantas filas aí na porta dos postos de saúde, das clínicas, doutor? Olha, a preocupação fica no fato da circulação precoce de vírus, né, em meses como março, abril, que a gente esperaria que normalmente isso viesse a acontecer no final de outono para início de inverno, a circulação maior desses vírus. A gente tem que lembrar que no país como um todo, seja porque outros serviços não foram notificados tanto casos como aqui, acaba chamando a atenção o estado de Goiás por esse motivo, né? Doutor Boaventura, qual que é a origem do H1N1? O H1N1 é um vírus humano, quer dizer, que circula entre os seres humanos, ou seja, há uma probabilidade de contágio de um ser humano para outro, mas também esse vírus circula, ele parte de ambientes como aves, né, e podendo, como aconteceu com o H1N1 em 2009, ele que era observado em animais como suínos, né, acabou conseguindo ser contraído por ser humano e ser transmitido para outro ser humano. A partir de 2009, nós observamos um aumento significativo da transmissão do H1N1 e a partir de maio de 2009 já foi considerado uma pandemia. Significava o quê? Que esse vírus estaria presente em 3 continentes. Mas justifica essa preocupação até exacerbada e excessiva da população de uma forma geral? A gente percebe nas filas a apreensão, a tensão, gente de máscara, se acotovelando, teve até briga no shopping center aqui da cidade. Não justifica isso? Não deveria estar acontecendo isso. As pessoas precisam estar cada dia mais sabendo como evitar, como se proteger, o uso do álcool gel sempre que você manusear coisas públicas, tipo uma maçaneta, um carrinho de supermercado, coisas desse nível, antes de você levar alimentos na boca, você ter passado, fazer uma antisepsia com álcool gel ou mesmo lavar a mão quando você chega em casa. Ou seja, para não ter que comprar o álcool gel também, que virou febre agora o produto, a água e sabão resolve também. Água e sabão resolve, mas aí eu lhe digo o seguinte, em determinados ambientes, por exemplo, aqui é muito mais simples você ter um álcool gel. É certo que a gente está sabendo que alguém vai estar ganhando com álcool gel, mas necessariamente é muito prático o uso do álcool gel. Se fosse público seria melhor ainda, mas se fosse distribuído publicamente seria melhor ainda. Mas realmente funciona e não é toda hora que a gente vai ter água e sabão por perto. A pessoa com álcool gel, a pessoa que não tem o vírus, não está doente,
ela corre menos risco se buscar esse tipo de precaução em casa, com álcool gel, com a higienização, menos risco do que, por exemplo, enfrentar uma fila cheia de gente, de contato com pessoas ali? Eu acho que as duas coisas se complementam. A vacinação da pessoa, quando ela pode fazer, não precisa de ficar nessa loucura que nós estamos assistindo. Ela deve ser feita porque é um mecanismo de proteção, é uma ferramenta de proteção que a gente tem que ter, associada, sem dúvida nenhuma, com mecanismos de antisepsia para evitar, porque não é porque você está vacinado que você está protegido 100%. A vacina não é 100%. Vacina, na melhor das hipóteses, se a gente pegar uma pessoa numa faixa etária de 30 anos, ela vai dar uma proteção de 80%, 90%. Então, as duas coisas a pessoa tem que estar preocupada. Num primeiro momento, como nós não estamos com disponibilidade de vacina, cuide de fazer antisepsia e sempre que for possível. Quem ainda não vacinou, qual que é a orientação que o senhor deixa? Aguardar, porque o volume... Aguardar. Porque o volume de vacinas que está entrando aí no mercado vai satisfazer, de um modo geral, a comunidade. Os grupos de maior risco, esse grupo já tem a obrigatoriedade do governo de vaciná-los. É claro que isso aí vai demorar ainda mais umas 2 semanas, mas vai acontecer conforme a orientação do próprio Ministério. Né? Quais são esses grupos? Primeiro, a grávida durante toda a gestação. Descobriu que está grávida, já pode começar a vacinar. E, inclusive, após o parto, até 40 dias, essa pessoa também deve vacinar. Então, esse é um grupo que é prioritário de vacinação. Saiu desse grupo, que eu já estou pegando, assim, aquela que já está carregando a criança de 6 meses até 5 anos também é prioridade do governo de vacinar. Por quê? Porque esses grupos têm um risco maior de complicação. Então, eles devem ser prioridade. Saiu dessa faixa da criança, começam pessoas que têm doenças crônicas, como é o caso do diabético, pessoas que têm problemas cardiovasculares, doenças pulmonares crônicas, o tabagista crônico, todos esses têm indicação, a insuficiência renal, paciente com insuficiência renal, esses pacientes que têm doenças crônicas, o próprio portador do HIV, esses têm prioridade também no regime de vacinação do governo. E pessoas acima da faixa etária dos 60 anos. Idosos. O obeso mórbido também entra nessa comorbidade. Para recém-nascido, criança, tem um período aí para... Ótima pergunta. Eu já tinha dado a informação, mas não reforcei. Crianças de 0 até 6 meses não vacina. Só vai vacinar a partir do 6º mês de vida. A rede pública de saúde tem a vacina de forma gratuita? Sim, a partir do dia 23 ela estará gratuita para esses grupos que são prioridades do governo. E as outras pessoas? As outras pessoas não têm como fazer a vacina pelo regime público. Se quiser vacinar, tem que procurar de forma particular. Pois é, e a gente percebe, inclusive, aí, eu não sei se o senhor tem essa informação, mas o que a gente percebe é uma percepção, não é uma acusação e nenhuma informação que eu tenho. Mas empresários, donos de clínicas, se aproveitando desse excesso de demanda, e os preços que variam de R$50 a R$140, cheguei a ver vacina até de R$180. O Estado não poderia, pelo menos, regular essa situação para manter um preço acessível para toda a população? Eu acredito que sim, desde que também fizesse a regulação de toda a cadeia. Porque quem fornece a vacina também, na hora que percebe uma demanda dessa aí, já também aproveita, já aumenta. Então aí o processo vira uma cadeia. Né? Então é importante lembrar que esse grupo preferencial tem a vacina de forma gratuita na rede pública de saúde. Na rede pública terá à disposição desse grupo a partir do dia 23, conforme o que tem de informação do Ministério da Saúde. Dia 23 de abril. Isso, conforme o Ministério da Saúde. Eu não estou aqui para defender o Ministério da Saúde, mas é a informação dele. Ainda sobre a vacina, tem a tetravalente e a trivalente. Qual que é a diferença e qual é a vacina a ser tomada? Bem, a trivalente, você tem 3 sorotipos do influenza. Você tem 2 do influenza A, que é o H1N1 e o H3N2, que são os que estão prevalecendo nessa chegada da gripe no nosso estado. Principalmente H1N1.
que foi diferente, inclusive, dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, agora no inverno dos Estados Unidos, o que predominou foi H3N2. Esperava, quem estava trabalhando com essas informações até esperavam que ia predominar aqui também o H3N2, mas isso não está acontecendo. O que está ocorrendo é H1N1 como prevalente nesse início de temporada de gripe. E tem a tetra. Perdão, eu ainda não finalizei aqui o tri. Então você tem duas cepas do influenza A e tem uma cepa do influenza B. Na tetra, O que é cepa, doutor? Cepa. No influenza A, você tem uma variação genética, tá? Muitos vírus. O que nós temos predominante aqui é essa variação H1N1 e H3N2. Isso que eu estou chamando de cepa ou subtipo do influenza. Subtipo do... Ok. Tá? Nessa triviral que tem essas dois da influenza A, tem ainda um influenza B, um subtipo do influenza B. Na tetra, são 2 do influenza A e 2 do influenza B, por isso chamada tetra. Ok. E, geralmente, o público que os nossos amigos e amigas estão acompanhando, geralmente já foram procurar, a tetravalente, ela tem uma cobertura maior, mas também é mais cara. É mais cara e, de uma certa forma, ela não é necessariamente, se a pessoa tem condições de adquirir a tri, já está de bom tamanho. Por quê? Aquele influenza B, só para ter uma ideia, nesse pool de prevalência no estado, nós já tivemos casos de influenza B, mas representa um caso em 55 que já foram notificados. Então, é um volume muito pequeno do B. E muito menos ainda desse componente que tem na tetra. Então, assim, só mesmo pessoas que não têm problema nenhum econômico que pode necessariamente optar pela tetra, porque a proteção da tri já é mais do que necessário. É mais do que necessário. Isso é uma afirmação. É uma afirmação. Então, a trivalente... Para aquilo que nós estamos vendo no nosso ambiente, ela satisfaz com muita tranquilidade, com muita proteção, com muita cobertura. Isso é bom informar, porque muita gente tem refugado, tem refugado a trivalente exatamente por achar que a cobertura é insuficiente. E não a é, gente então. tem que lembrar que o governo vai distribuir exatamente a trivalente. Tá? Doutor, como é que o vírus é transmitido? Tem 2 mecanismos. Um que é, como eu estava aqui conversando com o nosso apoiador ali, o Gustavo, ele está sintomático respiratório. Ele está sintomático respiratório, não está usando uma máscara, eu chego perto dele, por um motivo ou por outro, e ele dá uma tossezinha na minha cara. Então, obviamente, ele está me contagiando, porque eu estou a menos de 1 metro, não é o caso aqui, mas estaríamos a menos de 1 metro, ele pode me contagiar pelo espirro dele, pela tosse dele. Então, esse é um contato que é muito visto. Mas existem mecanismos diferentes. O Gustavo está com sintomático respiratório e me entrega um copo aqui para eu beber. Ele pegou no copo, eu vou e pego também, vou tomar minha água. Depois eu me esqueço desse detalhe, pego uma fruta e levo na boca. A minha mão estava contaminada do vírus e eu levei junto com a minha perinha que eu estava comendo o vírus. Ele coloniza na minha cavidade respiratória e eu contraio o mesmo influenza, sem ter precisado que ele tinha tossido na minha cara. Então, basicamente, é pelo tato e pela... Exato, eu contraio muita mais possibilidade pela mão contaminada, que eu não usei um álcool gel, não lavei, antes de me alimentar. Por exemplo, eu fui cumprimentar o senhor aqui quando chegou, Claro. O senhor não quis me cumprimentar. É por isso? É por isso? Não foi por isso não, Marcelo. O toque é um problema. É um problema, sim. Se você, depois desse toque, você resolver se alimentar e não tiver passado nenhum mecanismo para fazer uma antisepsia na mão, seja com água e sabão, ou seja com álcool gel, é um problema, sim, que eu posso estar contraindo um vírus que você estava com ele sintomaticamente. Uma das coisas que o senhor chegou... Pode terminar. Uma coisa interessante é porque eu dei um exemplo claro aqui do Gustavo, mas o Gustavo, ele pode começar a expressar a doença amanhã e, no entanto, começou a transmitir desde hoje, porque ele começou a se incomodar, sentiu um incômodo, uma febrezinha, só começou a tossir amanhã, mas, na verdade, ele já estava transmitindo o vírus.
Doutor, a primeira coisa que o senhor chegou aqui foi pedir um copo com água. Exato. É uma forma de precaução? Isso não é fake news, muito pelo contrário. Hidratação é fundamental. As vias respiratórias altas, elas são exatamente por onde vai entrar o vírus. Quanto mais hidratado, menor a probabilidade de você contrair esse vírus. Então, hidratação, tomar água. É fundamental. É impressionante, não é à toa que tem gerado tanta fila, porque as pessoas realmente estão com dúvidas e muitas informações desencontradas em relação ao tema H1N1. Se os sintomas são parecidos com uma gripe comum, a partir de que momento devo desconfiar que estou com H1N1? Bem, primeiro, se você estiver com febre e com tosse, você está com estado gripal. Febre, tosse e dor no corpo, você tem um estado gripal. Você já pode estar com H1N1. Agora, essa é uma situação que já merece você procurar uma assistência médica. Outra situação em que entra um sistema de alerta, quer dizer, o profissional que está cuidando de você já fica em alerta, se além da tosse, além da febre e da dor no corpo, você já está com desconforto respiratório. Aí você está com a síndrome respiratória aguda grave, independente de você ter H1N1, você já vai ter que ter uma assistência médica mais próxima e às vezes até internação. Então, independente de gripe ou da síndrome respiratória aguda grave, você pode estar com H1N1. Só que 90 a 95% das pessoas que contraem um H1N1 não vão evoluir para um estado complicado. Essas pessoas vão passar pelo H1N1, vão ser incomodadas, mas vão melhorar dentro de 5, 7 dias. Agora, esses que estão nessa síndrome respiratória aguda grave, ter um potencial de agravamento. Tá? Essas pessoas têm um risco maior e deve ser observada com mais cuidado pelos profissionais. O senhor falou sobre máscara, né? Algumas pessoas... É importante usar máscara ou não precisa, não há necessidade disso? Quem precisa usar máscara? Vamos fazer a pergunta. Quem precisa usar máscara? O sintomático respiratório. Foi o Gustavo que entrou aqui com tosse, com febre. Se ele estiver procurando uma assistência médica, ele já deve procurar usando uma máscara. Se ele não tiver de máscara e estiver procurando assistência médica, na hora que ele chegar no ambiente de serviço de assistência à saúde, ele deve procurar uma máscara e ficar aguardando com a máscara no rosto. Por quê? Porque essa pessoa está com um potencial de transmissão de um vírus, seja ele H1N1, H3N2 ou outro vírus. Mas quem não tem nenhuma suspeita, precisa? Não tem necessidade. Não precisa. A não ser o profissional de saúde que está atendendo esse mesmo paciente sintomático. Ele deve estar usando uma máscara se ele sabe que aquela pessoa que procurou é um sintomático respiratório. Tem uma pergunta interessante aqui do Robson Amaral, que está participando com a gente aqui no nossa fanpage, na página do Curta Mais no Facebook. A vacina do ano passado protegeu contra o H1N1? Quem vacinou ano passado está seguro em relação a esse vírus? Não está seguro por um simples fato. A vacina que tem sido produzida anualmente, pelo mecanismo de produção dela, a cobertura, a proteção é provisória. Certo. Na melhor das hipóteses, ela tem uma proteção de 10 meses. Mesmo que o vírus fosse o mesmo, não tivesse nenhuma variação na sua estrutura genética, era necessária a vacinação. Nesse aspecto, a indústria farmacêutica ainda não produziu uma vacina para gripe duradoura, diferente do sarampo, que tem uma vacina duradoura, a febre amarela, que é uma vacina duradoura. Eu consegui vacinar ontem, enfrentei fila, né? A vacina, a propósito, para quem ainda não sabe, é via intramuscular, é uma injeção. Eu que tenho pavor à agulha, não chorei, não gritei, foi tranquilo. Mas o fato é que a enfermeira que aplicou a vacina, ela me explicou que ela estava aplicando, na verdade, um vírus, né? Que o antídoto seria o próprio vírus da gripe. Como é que funciona isso? A produção da vacina, ela parte de estrutura dos vírus. Ela não explicou adequadamente. Ali não tem um vírus. Tem estrutura do vírus, ela não tem nenhuma possibilidade de causar a gripe. Não tem? Não tem nenhuma. Então a pessoa que toma vacina não tem possibilidade de ficar gripada? Não é isso não.
a vacina não provoca gripe, isso que eu quero dizer, porque tem muita, já é uma outra diferença que a gente precisa trazer essa clareza. É diferente, por exemplo, você vacina contra a varicela, é uma vacina de vírus atenuado, você pode ter um quadro de varicela discreto, mas pode ter. Isso nunca vai acontecer com essa vacina da gripe que está aí, porque é uma estrutura do vírus inativada. Ela não provoca a doença. É o vírus só morto. para esclarecer, para não trazer a confusão que a enfermeira, no meu modo de entender, causou em você. É o vírus morto? Nem é um vírus, é uma partículas do vírus que você adquiriu. Ela não tem capacidade de provocar doença em você. É mais ou menos o antídoto da picada de cobra. Pega o próprio... É um pouco o veneno diferente. Essas coisas, biologicamente, eu não posso falar que é a mesma coisa, porque depois alguém vai falar que não é e não é verdade. O que é você pegar, vamos pensar assim, pegamos o vírus, faz de conta que é um pão. Eu pico esse pão em 5 pedaços, obviamente que o pão deixou de ser pão. Eu pego aquela parte de um pão e vacino as pessoas. Ele nunca vai provocar a doença na pessoa e tem a possibilidade de provocar a proteção. O organismo responde àquele estímulo com produção de anticorpos contra o vírus. E é a partir disso aí que a pessoa está protegida. Você vai estar protegido daqui uma semana, 10 dias, porque você vacinou ontem, daqui, vamos botar, 10 dias você está protegido em 90% contra H1N1, contra H3N2 e contra o influenza B. Entendi. Então, assim, é lenda afirmar que a pessoa, após tomar uma vacina, ela pode contrair a gripe? Exatamente isso que eu queria que se fosse passado. Não existe possibilidade de alguém vacinar e ter gripe. Entendi. Pela vacina. Pela vacina. Entendi. Pode acontecer até o seguinte, Marcelo. Você vacinou hoje, mas o Gustavo entrou em contato com você e ele estava sintomático respiratório. E ele te jogou o vírus e o vírus manifesta em você antes da vacina te criar a proteção. Propiciar a proteção para você. Então, por quê? Porque o período de incubação do vírus é extremamente rápido. Mais ou menos 3 dias o indivíduo desenvolve a doença. Bom, a Natália também, na nossa página do Facebook, está perguntando quanto tempo devo tomar a vacina de H1N1 depois da primeira dose? Precisa tomar uma segunda dose? Não precisa. Talvez haja uma confusão, porque talvez não tenha esclarecido. A criança de 6 meses que começa a vacinação, essa criança... até os 9 anos, ela merece segunda dose num prazo de mais ou menos 60 dias. Tipo, uma mãe que está grávida, está com o bebê na barriga e toma vacina, o bebê também está protegido ou não? Durante aquele período da gravidez e logo após o parto, ela está protegida, até um determinado limite. Tá? Qual limite? Mas vamos esclarecer. Primeiro, a mãe que vacinou, ela toma só uma dose. A criança com 6 meses que vai vacinar pela primeira vez, faz a segunda dose. Toda criança que toma uma dose, daqui 60 dias tem que tomar a segunda dose. Ah, é? Especificamente criança. Criança. A partir dos 6 meses até os 9 anos tem indicação de tomar uma segunda dose. A Vanessa Lima, também pelo Facebook, está perguntando por que o Ministério da Saúde não fornece a vacina Tetra. Você sabe disso? Primeiro, eu acredito que por uma questão econômica. É mais cara. Ela sairia mais cara a produção dela, né? E segundo, baseado na prevalência dos vírus circulantes, a justificativa de fazer a TRI com uma boa cobertura já é o que passa na cabeça dos gestores. A pessoa pode tomar vacina H1N1 se estiver gripada? Não deve, se estiver com estado febril, estiver tossindo, é muito mais sensato aguardar a melhora desse quadro clínico para depois vacinar. Tem uma outra variação desse vírus que é o H2N3. Existe algum caso especificamente H2N3 em Goiânia? Não, o H2N3 não está circulando de forma importante no nosso ambiente. Se você pegar a sopa de letrinhas de influenza, é uma variação muito grande. E o que está prevalecendo nesse momento na nossa região é H1N1 disparado e depois H3N2. H3N2. Tem casos desse H3N2? Tem casos de H3N2, um número bem menor, eu diria que 10% do volume total. A vacina é a mesma?
A vacina é a mesma. A vacina tem H3N2, H1N1 e, no caso da TRI, uma influenza B. Tem alguém que não pode tomar essa vacina? Boa pergunta. Só quem não pode tomar essa vacina é quem tiver sabidamente alergia a ovos. Muito simples. Ovos. Ovos? Ovos. Por quê? Porque a vacina, no mecanismo de produção dessa vacina, ela é feita em ovo embrionado. Então, ela pode ter resíduos... Ovo de galinha mesmo? Ovo de galinha. É ovo embrionado. Você olha na fábrica lá, tá os ovos com os embriãozinhos lá dentro e o vírus sendo cultivado lá dentro. Então, essa vacina pode ter resíduo de proteínas do ovo. E se a pessoa for alérgica, pode desenvolver alergia. Pessoas autoimunes que tomam remédios biológicos fazem parte do grupo de risco ou não há correlação? Elas podem ser consideradas do grupo que deveria ser vacinada. Eu acredito que ela entra também nesse grupo. Doutor, e ela não tem nenhum inconveniente de vacinação, que isso aí, na verdade, é uma outra dúvida que até os oncologistas têm dúvida. Será que a minha paciente que está fazendo uma quimioterapia pode vacinar? Pode vacinar, porque a vacina não vai causar doença, não vai causar gripe. Mais uma pergunta de leitor também, a Ludmila Vitória. Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica se enquadram no grupo de risco? Depende. O grupo de risco é considerado a pessoa que está com obesidade mórbida. Se essa pessoa fez uma bariátrica e já está pesando 70 quilos, não está dentro desse grupo de risco mais. Doutor, fake news, e talvez esse momento que a gente está aqui, esse conteúdo que a gente está produzindo com um especialista, que é o senhor, um infectologista, conhecedor do assunto, talvez seja a melhor forma de combater notícia falsa, seja com informação direto da fonte, informação verdadeira. E tem um boato aí, entre vários aqui, que chá de erva doce tem propriedade encontrada no medicamento Tamiflu, que seria usado no tratamento da gripe. Tem algum fundamento? Nenhum fundamento, porque não tem nenhuma literatura que mostra que no chá de erva doce tem oseltamivir, que é a medicação do Tamiflu. Outro também que eu já ouvi, tomar vitamina C. Não tem nenhuma comprovação de qualquer benefício para o tratamento de um estado gripal. Fazer gargarejo com água e sal. Bobagem. Bobagem? Para isso é bobagem, pelo menos, né? Para isso é bobagem, não tem nenhum sentido. Tem um fake news que tem duas apresentações, escrita e uma pessoa que, no primeiro momento, parece uma médica. Não existe nenhum dado qual é a profissão daquela pessoa que aparece. Ela está toda bem vestida, aparentemente parece uma médica falando. Aí ela fala desse água com gargarejo e na mensagem subliminar, na minha opinião, ela está querendo vender vitamina C, vitaminas polivitamínicos e etc. Tem um outro fake news aqui que eu descobri também, que é o tal do inhame, que serviria de forma de precaução. É balela? Não, não é balela. Não? O inhame, vamos deixar claro, inhame é um dos produtos naturais que tem melhor capacidade, assim, que colabora na imunidade do ser humano. Daí ele conseguir prevenir exatamente a influenza, não tem nenhuma prova. O senhor não é produtor de inhame? Não, não sou produtor de inhame. Gosto de inhame e como inhame porque enxergo... Mas ajuda? É uma forma de precaver? É um produto natural que tem um benefício imunológico, mas não há nenhuma prova que o inhame vai proteger alguém contra gripe. Tá, então assim, vai ter vacina para todo mundo que quiser vacinar, doutor? Eu acredito que dentro em pouco tempo, pouquíssimo tempo, já vai ter vacina para quem tiver interesse de vacinar. Agora, não tem como afastar a ideia de que entre os mecanismos de evitar a doença, que são o uso de um antisséptico na hora certa, adequadamente, o uso da máscara quando você tiver, no caso do profissional de saúde, tem que estar com a máscara para atender alguém sintomático, o uso da máscara do sintomático na hora que entrar no ambiente, a vacina é uma grande ferramenta. Tá? Tem motivo para desesperar, doutor? Não há motivo para desesperar. Você tem que tomar os seus cuidados e na hora certa, se você puder, faça a vacinação. Quem está com suspeita do H1N1, qual que é a primeira providência? Bem, o que significa suspeita? Ter febre, estar tossindo e dor no corpo, porque essa tríade é o estado gripal. Se for mais grave que isso, representa
um desconforto respiratório, esses dois grupos devem procurar uma assistência médica o mais cedo possível. Bom, a gente espera ter elucidado, a gente delongou um pouco, porque eu acho que o assunto merece. O ambiente é digital e é exatamente nesse ambiente que tem propagado muita notícia falsa. A gente espera que, da mesma forma que as pessoas que estão repassando essas notícias, assim, uma fonte fidedigna, uma fonte crível, com credibilidade, a gente espera que esse conteúdo que a gente produziu, com muito carinho para vocês, com muito cuidado, seja compartilhado aí nas redes sociais. Está aqui o doutor Boaventura Braz de Queiroz, que é infectologista. Tem quanto tempo, doutor? 30 anos. 30 anos, já esteve à frente do HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais, conhece isso de cabo a rabo. O que você ouvir fora do que foi falado aqui, muito provavelmente é balela, é lenda, é mito. Então vamos trabalhar com a verdade, está aqui essa nossa... Eu só queria acrescentar uma coisa. Por favor. Não use ácido acetil salicílico quando você suspeitar de alguma doença viral. Não é só de gripe, não. Ácido acetil salicílico é o AS, aspirina e qualquer outro produto não comercial. pode. Não deve de modo algum, porque há um risco de desenvolver outras doenças. A automedicação, além disso aí, tem alguma outra coisa, algum tipo de remédio para não tomar? Eu diria que seria o mais importante, porque inclusive não deve ser utilizado também na dengue, na zika, mas principalmente nessas situações. Olha, está aqui, quem tem hepatite B crônica, pode tomar a vacina? Quem perguntou foi o Drummond. Claro, pode tomar? Nenhuma. O pessoal do Goiânia Mil Grau, eu sou fã dessa galera do Mil Grau, fã mesmo. Inclusive, a gente quer estreitar, quer caminhar mais junto com vocês. Está perguntando aqui, e quem é amamentado deve tomar a vacina? Quem é amamentado, se tiver menos de 6 meses, não pode, porque não tem nenhum benefício da vacina antes dos 6 meses. Se for mais de 6 meses, pode vacinar, sem nenhum problema. Abraço para vocês aí do Goiânia Mil Graus e o pessoal, o Miron Menezes. Quantas vezes no ano posso tomar a vacina contra a gripe? Se for uma pessoa com faixa etária normal até os 50, 60 anos, uma única vez por ano. Agora, se for uma pessoa já debilitada, 75 anos, existe recomendação científica que pode ser feita 2 vezes ao ano. Há possibilidade de baixar, diminuir esse preço, doutor, da vacina? Eu acredito que sim. Eu acredito que no decorrer dessa semana que está chegando aí, esse preço tende a cair. Então, olha aí, boa notícia, sugestão, a gente vai reforçar para finalizar aqui esse nosso conteúdo, esse nosso bate-papo. Álcool gel ou água potável com sabão, sempre higienização e hidratação. Tomar bastante água, bastante líquido não, porque senão o pessoal acha confundir com cerveja. Água, água. Não pode, melhor evitar álcool então, né, doutor? Não, eu estou querendo dizer o seguinte, não vamos confundir tomar água de tomar cerveja. Ou enfiar algo para dentro aí, então é água, gente. Bota água aí dentro desse corpo, que é o melhor remédio sempre. Então tá aí, doutor Boaventura, obrigado pela deferência, pelo tempo dedicado aqui para os leitores do Curta Mais, para quem acompanha a gente nas redes sociais. Então, se é fake news que as redes sociais estão propagando, as redes sociais não, os internautas mais desesperados ou às vezes até irresponsáveis, vamos compartilhar esse tipo de conteúdo para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a não desesperar sem necessidade. O doutor está falando que não há necessidade de ter que correr para uma fila. Às vezes lá na fila a pessoa corre um risco maior de pegar um vírus do que ficar em casa tendo todos esses cuidados que a gente está comentando aqui. Obrigado. Mais alguma coisa, doutor? Não, fundamentalmente é isso aí, né? E realmente não compartilhe informações que você não sabe da fonte. É aquilo que eu comentei. O pessoal está lá aparentemente como médico e, na minha opinião, não tem nada de profissional de saúde. Tá, eu disse que eu tomei a vacina ontem. Quanto tempo que ela passa a fazer efeito? Eu acredito que na próxima sexta-feira você já tem um grau de imunidade que vai te proteger contra os vírus que estão inclusos na Posso vacina. cumprimentar todo mundo? O povo pode tossir, que está tudo certo, então. Mas você deve sempre usar álcool Tá gel. bom. A vacina não vai estar te protegendo 100%. Não, e outra, a gente está falando de um vírus, de um tipo de vírus, né? Claro, Existem outros, então a higienização, outros esses vírus, cuidados sem aqui dúvida. são sempre importantes. Doutor, obrigado Eu que agradeço pela participação. oportunidade. Sempre muito bom conversar com o doutor Boaventura, já entrevistei na televisão, no rádio, e a gente tem a oportunidade de falar aqui do Curta Mais. A gente está ao vivo aí no Facebook e no Instagram. Obrigado pelo tempo, pela paciência de todos vocês, por acompanhar e por interagir conosco. E para você do YouTube, obrigado aí pela sua audiência. Se gostou desse bate-papo, faça os seus comentários aí dentro da nossa parte aí de interação.
compartilhe esse vídeo, siga o nosso canal e marque também as nossas notificações para que sempre que a gente postar alguma coisa nova, você possa ser avisado, tá bom? Eu sou Marcelo Albuquerque e esse é o Curta Mais, sempre levando entretenimento e informação e utilidade pública para todos vocês. Até a próxima, tchau!